Fala galera, estamos voltando agora para a segunda parte da aula de Excel 2010, né? Na qual na primeira parte nós revimos a parte de atalho, né? A parte da estrutura, e agora a gente vai pegar para outra parte que cai muito em concurso, que são a parte de função, né? E a parte de fórmulas, beleza? Então vamos verificar o que nós vamos aprender na aula de hoje. Primeira coisa que você tem que ter noção, né? O funcionamento. A função ele já é pré-definida pelo Excel, então ele já faz todo o cálculo dentro daquela função. Quando você fala de fórmula, você vai fazer manualmente. Mas os dois podem chegar ao mesmo resultado? Pode, só que um é de forma automática, né? E aqui é de forma manual, beleza? Né? De forma manualmente, beleza? E o que eu preciso saber? Tanto a função quanto a fórmula, sempre eu tenho que começar pelo caractere igual, pelo símbolo igual, senão ele não me permite, beleza? Depois, vamos começar pela função. Eu coloco o nome, vamos imaginar que seria a média, por exemplo, né? E aí uma coisa muito interessante, tá? O Excel, ele reconhece duas coisas, né? Que é o case sensitivity, que se você digitar minúsculo, ele vai aceitar. Se você digitar maiúsculo, ele vai aceitar. Outra coisa também interessante. A palavra média, nós sabemos que tem acento. Se você digitar sem acento ou com acento, ele vai aceitar também, né? E aí eu coloquei o nome? Sim. Depois eu tenho que colocar os parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o intervalo. Isso também é muito importante para concurso público, porque eles gostam de fazer essa pegadinha para ver se você entende a parte de dois pontos e a parte de ponto e vírgula. Escrevam aí, gente. Dois pontos é até. Ele vai preencher todo o intervalo. Ponto e vírgula é e. E é o que? Individualmente. Então, essa pegadinha aqui é muito importante. Tá bom? Então ele coloca parênteses e eu tenho que colocar o intervalo. Vamos supor que eu quero somar, fazer a média de A1, né, até B3. Então, até B3. Ah, eu quero fazer a média, por exemplo, de A1 e B3. Como que ficaria? Igual média, eu nem vou colocar acento só para dizer que vai funcionar. Abro parênteses e coloco A1, ponto e vírgula, B3. Então você percebe que quase está igual, né, as duas funções. Só que tem uma diferença crucial, que é o intervalo. E esse intervalo dá um resultado completamente diferente. Beleza? Então, isso que seria uma função, uma estrutura de uma função. Fórmula, como que funciona? Também preciso do igual. E aí eu tenho que falar as células que eu quero. Imagine que é o seguinte, eu quero fazer a média, né, de A1 e B3. Né? Eu quero fazer a mesma coisa que isso aqui foi feito, certo? Então como que ficaria? Eu tenho que falar igual, né, A1, né, mais B3, né? E aí você tem que lembrar que média, né, o que é o cálculo de uma média? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles mesmos. Então eu tenho que somar ele e dividir pela quantidade. Só que se eu colocar dessa forma, está errado ainda, né? Na verdade eu coloquei para dar erro mesmo. Por que eu coloquei para dar erro? Porque nós temos que lembrar a hierarquia de sinais, que é muito importante. A hierarquia de sinais diz o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Que quem tem preferência, né, é a multiplicação, depois a divisão, a soma e a subtração. Por que eu estou falando isso? Porque a média, em tese, está correta a fórmula. Só que tem uma coisa. Aqui eu não vou somar A1 mais B3. Eu vou fazer a divisão de B3 por 2. E não quero chegar a esse resultado. Então, para eu ter prioridade em uma função ou em uma fórmula, acrescenta-se esse símbolo, ou parênteses. Então, se eu quero fazer A1 mais B3, eu coloco parênteses. Então, quando eu vejo uma função, uma fórmula que tem um parênteses, eu sei que aqui tem prioridade. Então, eu faço a soma primeiro de A1 mais B3 para depois fazer o resultado disso com a divisão disso.
correto? Então temos que ficar ciente. E aí, por exemplo, na média eu falei que ia somar e dividir? Não falei. Ele está preenchido automaticamente dentro da função. Só que o mesmo resultado que vai dar aqui, eu consigo alcançar aqui. Então, tanto a função quanto a fórmula eu consigo. E é uma coisa importante, né? Os símbolos que são chamados de conectores aritméticos da função. Subtração, multiplicação, mais, menos, porcentagem. E esse aqui que é o x da questão, né? Esse acento circunflexo é chamado de exponenciação. Ah, professor, o que é exponenciação? Imagine só que você está fazendo um cálculo matemático e que você precisa saber o resultado de 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo. Sabemos que 2 elevado ao cubo é 8, né? Então o que você vai fazer? Você vai colocar 2 exponenciação 3, que eu sei que vai dar 8, ok? Então esse acento circunflexo tem a ideia de exponenciação, de potência. Então, se você vê isso aqui, é como se fosse elevado, tá bom? Então, fiquem atentos com esse pequeno detalhe. Então, essa aqui é a estrutura, né? O que mais cai? Função, né? Cai mais função porque o que nós precisamos na vida, no cotidiano, né? Nós precisamos de rapidez. E quando você faz fórmula, vai alcançar resultado. Só que você vai ter que pensar, né? Vai ter que ter mais tempo para fazer uma determinada função. E dependendo do grau de complexidade, isso vai demandar muito tempo. E hoje tempo é dinheiro. Então por isso que nós temos funções. O Excel tem mais de 200 funções cadastradas. Então assim, é recomendado você utilizar função. Beleza? Então vamos ver o que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje. Bom, gente, o Excel, como eu falei, tem mais de 200 funções. E eu vou passar para vocês as funções que mais caem, tá? E aí eu dividi em 2 grupos, funções básicas e funções avançadas, né? Essas são as funções que você precisa ter ciência. Você não pode errar essa questão, né? Errando uma questão dessa, você perde 100 posições, 200 posições, dependendo do teu concurso em questão. Então essas têm que estar na ponta da língua. Então vamos começar a falar sobre soma, né? Soma e média. Para isso eu coloquei aqui, né, uma planilhinha em questão. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, se eu estou fazendo uma função, eu vou colocar o igual. Vamos começar pela soma. Imagine só, eu quero somar, tá? A linha, né, 1, né, por completa. Eu quero somar a linha 1 por completa. Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o seguinte, igual soma, que eu quero somar, lembrando que é igual, nome da função, parênteses. Se eu quero da posição A1 até a posição C1, porque eu estou na horizontal, então você vai pegar, aqui eu estou com a posição A1, né? E eu vou até, se eu vou até, 2 pontos. E aqui, posição C1. E tá aqui a fórmula. Igual soma de A1, 2 pontos C1. Já caiu no concurso da CESP e ele cobrou o seguinte. Uma vez eu inseri essa função. O que vai acontecer, né? Se você não apertar o Enter, você não confirma que você quer aquela função. Então ele colocou mais ou menos o seguinte. Uma vez que eu digitei essa função em uma célula, o que eu preciso fazer para que apresente o resultado da soma dos 3 valores? Apertar o Enter. Aí estava Tab, Shift, Del e etc. Então, se você não apertar o Enter, ele não vai. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando de A1 até C1. E isso seria na horizontal. Uma função, uma fórmula pode pegar tanto na parte horizontal, que seria a linha, quanto na parte vertical. Agora eu vou pegar somente a coluna. Então eu quero igual soma também, igual soma, né? E eu quero todos os valores que estão compreendidos na coluna A. Então eu sei que na coluna A tem a linha 1 e eu tenho a linha 2. Então eu vou ficar A1 até A2. Tá aqui. Peguei linha, peguei coluna. Só que os concursos estão cada vez mais exigentes
E agora eles não estão cobrando só linha ou só coluna, eles cobram os dois. Eles cobram um preenchimento, né, que seja misto, tanto de linha quanto coluna. E aí você tem que ficar preparado. Ele pode falar o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Ele pode cobrar assim, ó. Supondo que tenha essa função igual soma, né, de A1 até B2. Aí ele te dá essa tabelinha e pergunta que valor que tem, qual que é o resultado dessa função. E aí você precisa de saber o macete. Professor, vai somar só o A1 e o B2, né? Não, né? Tem muita gente que fala o seguinte, A1 até B2, então o resultado é 60. E não é esse resultado, né? Por quê? Você vai descobrir como uma célula caminha, né? E como que ele caminha? Você vai fazer o seguinte, o A sempre vai ser referente a coluna, tá? Os números sempre vai ser referente a linha. E aí qual que é o macete que eu utilizo? Conta no dedo quantas posições você caminhou. E aí como que vai funcionar? Bom, eu estava em A e depois eu fui para a coluna B. Então, A, B. Então eu andei 2 posições. Eu estava na linha 1 e caminhei até a linha 2. Então eu estava na 1 e fui na 2. Eu caminhei 2 posições. E o que eu faço? Você multiplica, né? Então, o resultado disso vai ser 4 células que eu tenho que encontrar. Então, eu tenho que fazer o preenchimento disso aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, qual que é o resultado que vai dar? Recomendo, né, que quando você pega uma tabela, sempre comece pelos números maiores, que é mais fácil, para você não se embananar na hora, né? Então, 60 mais 50, 110, 110 mais 20, 130. Então, o resultado disso aqui é 140. Lembra que no começo muita gente iria marcar 60, porque pega o primeiro e o último. Olha a diferença que dá. Então, temos que ficar atentos, tá ok? Então, a soma ela pode se dar tanto na linha quanto na coluna ou de forma mista. E tem outra coisa também. Vou diminuir isso aqui, vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Eu coloquei igual soma, mas eu quero somar esse intervalo mais, né, a célula C40, a célula C2, que é o equivalente ao valor de 40. Então, C2. Se eu colocar dessa forma, está correto? Está, porque eu pego o intervalo, que é esse intervalo, mais algo individual. E eu posso fazer também dessa forma, ó, igual soma de A1 até B2, ponto e vírgula 40. Então eu somo isso aqui, ó. Deu 140. 140 mais 40, 180, né? Tá aqui o resultado. Esse valor deu 140 mais a célula C2, C2 vale 40, então deu também 180. Então vejam, olha o tanto de situações que pode ocorrer somente com a função soma. Na verdade, não só com a função soma, você pode aplicar isso em todo e qualquer tipo de função, tá? Então essas partes de intervalo é muito interessante que você tenha total atenção, principalmente na questão dos dois pontos e do ponto e vírgula, tá ok? Então é isso que cai sobre soma. Então matamos a soma e agora a gente vai para a média, tá? Professor, o que é média? Média nada mais é, gente, do que você pegar, somar uma quantidade de células selecionadas e dividir pelo número delas. Então imagine só, tá? Eu tenho aqui a seguinte ilustração. Eu preciso, né, somar da célula A1 até a célula C1 e eu quero calcular essa média, né? Então, como que eu faço? Simples. Se eu quero a média, só tem uma função que pode ser chamada. E aí já vimos que nós podemos digitar igual média minúsculo, igual média maiúsculo, sem um acento ou com um acento. Agora eu preciso colocar os parênteses. E eu preciso colocar o intervalo. Então eu quero algo que seja sequencial, eu quero algo que seja individual. Se eu quero algo que seja sequencial, lembre-se sempre que é 2 pontos.
né? E eu quero da onde até aonde? Eu quero que comece na célula A1, né? Então, vai começar aqui no valor 10, A1, e que vá até a célula C1. Tá aqui. Então, o que vai acontecer quando eu colocar essa fórmula? Simples. Sempre pega os valores maiores, né? 30 mais 20 mais 10 dá 60, né? Qual que foi a quantidade somada? 1, 2, 3. Então, divide por 3. E aí, qual que vai ser o resultado? 20. Essa é a média, tá? Então, assim, isso aqui, né, nós temos que ficar atentos, tá? Então, a média, ela soma os valores, né, e divide pela quantidade de valores inseridos. E lembrando, da mesma forma que eu posso fazer, né, de sequência, eu posso fazer individual, de modo que se eu coloco dessa forma, já muda totalmente. Quer ver? Eu quero fazer a média de A1 e C1. Então vai ficar igual, A1 vale 10, C1 vale 30. Né? Então aqui o resultado deu 40, que divide por 2. Por incrível que pareça, vai dar o mesmo resultado. Mas por que deu o mesmo resultado? Porque os valores, né, somados deu 40. E aí os números divididos, né, foram 2, deu por 2 que deu 20. Vamos pegar um valor diferente, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui, em vez de selecionar o A1 e C1, eu vou colocar igual média A1, opa, colocar A1, ponto e vírgula, B1, né? Para vocês verem que dá diferença o ponto e vírgula, né? Então aqui deu 20, agora eu vou pegar esses dois valores somente, né? Bom, então média vai somar esses dois valores, 10 mais 20 é 30, né? A quantidade de valores inseridas foi 2, então o resultado vai dar 15. Opa, olha a diferença de valores que deu, gente. Então assim, temos que ficar atento. Colocou ponto e vírgula, é e. Individualmente, colocou 2 pontos, é uma sequência. E assim, matamos mais uma funçãozinha aí. Beleza? Então, vamos para a próxima. Multi e produto. Professor, para que servem essas funções? Multiplicar, gente. Multiplicar. Então, falou em multi, falou em produto, as duas têm a mesma função, tá? Então, já caiu em concurso para ele cobrar o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Igual o nome da função que é multi, né? Abro parênteses, eu vou colocar de A1, né, até C1, certo? E ele falou o seguinte, igual produto de A1 até C1. E ele pergunta, o resultado dessas operações são iguais? Sim, porque o objetivo das duas é multiplicação. E como que eu sei? Bom, ele vai multiplicar 10 vezes 20 vai dar 200, né? 200 vezes 30 vai dar 6.000, certo? Tanto no produto quanto na multiplicação, o resultado vai ser idêntico, porque eles vão multiplicar. E aí, a mesma forma também, eu posso fazer o intervalo 2 pontos, eu posso fazer o intervalo sequencial. Se eu faço dessa forma, já não é mais o resultado de 6.000, porque eu vou multiplicar, A1 está aqui, né? C1 está aqui. Então, eu vou multiplicar 10 vezes 30, né? Que vai dar o resultado de 300, tá? Então, temos que ficar atento. Isso que se cobra para multiproduto. Como que ele faz? Ele pode perguntar, colocar dois valores e perguntar para você o seguinte, qual que é o resultado? O resultado vai dar igual, diferente, né? Então, falou em multi, falou em produto, você sempre vai multiplicar, ok? Então, matamos aí, né? Mais uma função básica. Essa função você não pode errar, viu, gente?
Mínimo e máximo. Imagine só, né? Você foi aprovado em primeiro lugar, né? No concurso do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por exemplo, né? E como que você ficou em primeiro lugar? Teve, vamos supor, 15 mil inscritos. Você não vai olhar aquela lista gigante, né? Você quer olhar a primeira posição, certo? E aí o que que acontece? Se você coloca dessa forma, igual mínimo, mínimo sabemos que tem acento no i, como ele não é case científico, ele vai reconhecer, e você vai colocar o seu intervalo. Imagine que você quer da célula A1, né, vá até a célula C2, né? Então ele vai percorrer e vai verificar qual que é o mínimo, né? Bom, sabemos que o mínimo vai ser quanto? 10. Tá aqui. Ah, eu quero saber qual que foi a maior pontuação, né, desse concurso que você passou em primeiro lugar, né? Em vez de você colocar mínimo, você coloca igual, máximo, sabemos também que pode colocar com acento ou sem acento, da onde que você quer até onde você quer. Então eu quero da A1 até a C2. E aí quando eu executar isso, vai aparecer o valor de 60. Ok? Então isso seria o mínimo e esse seria o máximo. Tem uma pegadinha que sempre eles colocam no concurso, que é a função que eu vou passar agora para vocês. Vou até deixar escrito aqui para facilitar. Ele pode perguntar o seguinte: maior e menor é igual a máximo e mínimo? Não, tá? Porque é o seguinte, o máximo e mínimo você vai pegar sempre as extremidades, seja para baixo ou seja para cima. Mas vamos supor, você passou em terceiro lugar no concurso, né? Então, se eu colocar, por exemplo, igual ao máximo, eu não vou te encontrar, porque ele sempre vai focar no primeiro, né? E eu quero ver o seu nome, eu quero ver a sua pontuação, por exemplo, numa lista que esteja em Excel, né? E aí eu não posso utilizar o mínimo e o máximo. Por quê? Porque ele não tem flexibilidade. Então, o que eu quero que vocês gravem nessa função maior-menor? Porque ele é flexível, né? Ele é flexível. Como assim flexível? Você pode ordenar a que posição que você quer. Ele não é algo fixo. Como assim? Imagine só, aqui eu tenho a minha planilha, né? Na qual eu vou colocar, né? Igual, eu quero o maior, né? E aí eu vou colocar o parênteses que eu quero. Só que eu não quero, por exemplo, procurar somente o maior, né? Eu quero procurar o terceiro maior. Então como ficaria? Simples. Você vai selecionar o intervalo que você quer. Então eu quero da célula A1 até a célula C2. Não coloquei o intervalo que eu quero. A1 até a C2. E aí o ponto e vírgula vai servir para quê no maior? Né? Ele vai mostrar para você agora a posição que você quer, o índice que você quer. Eu quero a terceira posição, certo? Então vou colocar terceira posição. Uma vez que eu dei Enter, né? Tecla Enter nessa fórmula, vai aparecer o resultado para mim. Vamos analisar? Bom, sempre foco dos maiores para menor, né? Então 60, 50, 40, tá aqui o terceiro. Vai aparecer esse resultado para mim. Por quê? Porque eu falei o maior? Sim, mas eu quero a terceira posição, né? Ah, professor, e se você colocar, por exemplo, o número 1, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você está fazendo uma função que é flexível, mas você está fazendo a mesma função para algo que é fixo. Porque o primeiro, maior, sempre vai ser o máximo. Então não haveria necessidade de você colocar essa função, né? Então, se eu coloco o maior, coloco um intervalo, coloco a primeira posição, o que acontece? Ele vai pegar o primeiro. O primeiro a gente sabe que é 60. Então, essa função e essa função, né? De A1 até C2, eles são idênticos, elas são idênticas, tá? Então, poderia até ser uma questão de concurso público, né? Ele coloca: analise a função maior e analise a função máxima. Os resultados são iguais? São iguais. Porque o máximo ele sempre vai pegar o topo da cadeia. E quando eu coloco o maior e coloco a posição do índice 1, eu vou pegar o topo da cadeia também. Beleza? Então, essa é a diferença que se trata de maior e máximo. Agora nós vamos apagar, né? E matamos o maior
né? E vamos para o menor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Agora a gente vai para o menor, certo? Bom, o menor agora eu vou mudar o meu intervalo, né? E vou colocar de A1 até B2 somente. Então vamos lá. Igual menor, né? Eu quero um intervalo que seja comece aqui, finalize aqui. Então, começou em A1 e foi até B2, né? Tá aqui o intervalo. Ponto e vírgula, e agora eu coloco o meu índice, né? Quem que eu quero de menor? Bom, eu quero ver quem foi o segundo, a segunda pontuação menor do concurso. Então eu vou colocar 2. Fecho, né? E aí o que está acontecendo? Eu coloquei o intervalo e coloquei o índice que eu quero. Esse intervalo a gente chama de matriz, tá? Essa matriz está aqui e o intervalo que eu quero. Quando eu der Enter nisso, o que vai acontecer? Ele vai mostrar tudo que está presente nesse espaço de tempo, né? E ele vai mostrar a segunda menor nota, né? Como eu estou falando de menor, começa por menor. 10, 20. É a segunda posição? Opa, tá aqui o gabarito. 20. 20. Certo? Então, tá aqui, né? Mais uma função que nós aprendemos. E aí, o que eu posso fazer também, né? Se você coloca menor e coloca o índice 1, isso que você está fazendo é transformando uma função que é flexível de forma fixa. Traduzindo, é a mesma coisa que isso aqui, ó, igual mínimo, né, de A1 até B2, porque isso aqui é fixo, isso aqui não é fixo, né? Como eu coloquei o primeiro menor, sempre vai ser o mínimo. Então poderia também perguntar, qual é o resultado disso? Ah, 20. Qual é o resultado disso? É 20. São resultados iguais? Claro que é, porque você colocou o índice como primeiro. Beleza? Então, isso que cai quando se trata de menor, né? E quando se trata de mínimos. Então temos que ficar atento com isso, porque eles costumam confundir maior e máximo e menor e mínimo, ok? Então, gente, finalizamos, né, a parte de funções básicas. Professor, mas eu não estou conseguindo nem compreender. Gente, temos que praticar, né? Eu sei que o Excel tem muitas pessoas que não gostam, mas o Excel ele não cai em prova de concurso público, ele praticamente despenca. Se tem 5 questões, você pode ter certeza que uma questão vai ser do Excel. Então, assim, temos que estar preparados sim, tá? E agora a gente vai aprender as funções avançadas, né? As funções avançadas que mais caem em concurso é C, conte valores, conte números, conte C, soma C, média C, concatenar e proc V, tá ok? Então, vamos verificar para que serve cada função. Gente, a C, eu quero que vocês tenham uma atenção especial, que a C praticamente em todo concurso cai. Todo concurso cai, tá? Então a C, eu até coloquei uma ênfase para vocês entenderem. Para que serve a C? A C é o seguinte, você tem o plano A e o plano B. Então você coloca o seguinte, se não der certo, se não der certo isso, né, eu vou fazer isso. Essa que é a ideia do C. Então, eu sei que função, mexer com célula no Excel, dá dor de cabeça. Mas tenta entender para que serve aquela função. E a função C, ela serve para isso, né? Se não der certo isso, eu vou fazer isso. Mas antes de acontecer essas opções, eu preciso de ter uma condição. E é isso que você vai entender. O C, ele faz um teste lógico. Se o teste lógico for aceito, vai acontecer uma coisa verdadeira. Se o teste lógico não for aceito, vai acontecer outra coisa, né? Que nós chamamos de falso. Então, o que acontece? Vamos fazer um teste, né, na nossa cabeça, né? Bom, teste lógico para passar no concurso. Se sua nota for maior que 65%, né, você vai ser aprovado. Se sua nota for menor que 65%, você não vai ser aprovado. Essa que é a ideia do C. E agora a gente vai passar isso, né, para a função, ok? Então imagine só, vamos pegar, né, esses valores aqui, vamos supor que seja
a pontuação, né, de informática de um concurso qualquer, ok? E o que acontece? Nesse concurso, certo? Foram 15 questões. Então, repetindo, foram 15 questões, né? E aí vamos imaginar o seguinte, 15 questões, vamos colocar aí, para que a pessoa possa passar, ele tenha que ter acertado no mínimo 10 questões, ok? No mínimo 10 questões, ok? Então o que nós vamos fazer? A gente vai fazer um teste lógico, tá ok? Então nós vamos fazer o seguinte, se, né? Na verdade eu esqueci de colocar o igual, né, gente? Toda função, senão vocês esquecem, igual a C. Quando você coloca o parênteses, você vai falar o seguinte, quem que eu quero fazer o teste lógico? Né? Eu quero fazer o teste lógico desses caras aqui, né? Ah, eu posso fazer, por exemplo, selecionar uma célula? Pode, né? Então vamos imaginar o seguinte, se A1, que é essa posição aqui, né, for maior ou igual a 10, então repetindo, esse aqui são os acertos que teve de informática, 2, 4, 6, 12, 10, 8, certo? Então o A1 é a quantidade de solução, a quantidade de acerto que o aluno teve em questão, né? E aí eu falei que das 15 ele teria que acertar 10 para poder passar no concurso, né? Então A1 é maior ou igual a 10, e aí o que acontece? Se for maior ou igual a 10, vai acontecer alguma coisa. Se não for maior ou igual a 10, vai acontecer outra coisa. Então, quando a gente alcança uma pontuação no concurso público, o que acontece? Nós somos aprovados, né? Só que como é uma escrita, sempre tem que ter aspas duplas, né? Tá aqui. Se a quantidade for maior ou igual a 10, ele vai ser aprovado. Se não, ele vai ser reprovado não, né, gente? Reprovado é uma palavra muito forte. A mania de a universidade. Vamos colocar o seguinte, não classificado. Fecho, fecho. Então tá aqui a função C. Se a quantidade de acerto for maior que o a 10, o cara foi aprovado. Se não, não classificado. Uma coisa importante também, eu posso, por exemplo, né, igual C A1 menor ou igual a 10, vamos supor que existe um código, né, e o código 1 ele é aprovado e o código 2 ele é reprovado. Eu posso colocar também. Como o código 1 é um número, eu só preciso fazer isso aqui. Se A for maior ou igual a 10, vai ficar 1 aqui, que significa que ele foi aprovado. Se não, eu coloco 0 aqui, por exemplo, né? Então eu posso colocar tanto texto, como também eu posso colocar números, tá ok? Então, você pode também, se quiser, né, colocar dentro da função mais uma outra função ou mais uma outra fórmula em questão, tá? Eu não vou entrar agora no mérito, porque senão vai confundir um pouquinho a cabeça de vocês, né? Então, vocês conseguiram entender o seguinte, falou em C, é um teste lógico, primeira sentença verdadeira, segunda sentença falso. E aí você pode colocar números, você pode colocar células fazendo comparação, né? Você pode colocar texto, enfim, você pode colocar o que você quiser, ok? Então isso que seria, né, cobrado quando você fala sobre C, ok? Outra função que bastante cai é a parte de contabilizar, tá? Toda vez que falar sobre conte valores ou continue, né, que é continue, contabilizar números, você lembre que você vai contabilizar. O que é contabilizar? Contar quantos números tem, tá ok? Então vamos lá, gente. Vou utilizar a função agora conte valores. Então igual conte ponto valores. Cá em concursos, que aí é pegadinha, ele fala o seguinte, conte underline valores. E isso aqui, essa expressão está correta. Não, perdão, ela está incorreta, porque tem que ser
ponto. Vou até marcar em preto aqui. Tem que ser ponto. Conte ponto valores. E o que eu preciso saber quando coloco conte valores? Ele contabiliza letras, que vamos chamar de texto, né? E números. Vou colocar texto porque às vezes pode estar um caractere especial, né? Então, ele contabiliza texto e números. Isso que é o conte valores. Então, preste atenção, eu vou selecionar da célula A1 até a célula C2. Então, eu vou fazer o conte ponto valores da célula A1 até a célula C2, né? Quando eu der Enter aqui, o que vai acontecer? Que resultado que vai me trazer? Bom, ele vai olhar a célula. Tem algum conteúdo aqui? Tem. Esse conteúdo pode ser tanto o número ou quanto o texto. Então, contabiliza. 1. Tem conteúdo aqui? Tem. 2. Tem conteúdo? Tem. Tem conteúdo? Tem. Tem conteúdo? Tem. Opa, mas é texto. Mas eu estou fazendo conte valores. Então, contabiliza. Tem conteúdo? Tem. Então, quando eu clicar em Enter aqui, ele vai me contabilizar 6. Porque ele conta tanto texto quanto números. Uma situação hipotética, tá? Vou mudar aqui. Ele vai contabilizar de A1 até A3. Ele vai contabilizar de A1 até A3. Qual seria a resposta? Vamos analisar? Bom, A1 está aqui. A3 está aqui. Vamos contabilizar? Aqui tem conteúdo? Tem. O número. Aqui tem conteúdo? Tem. Então é 2. Aqui tem conteúdo? Não tem. Ele está vazio. Então, quando eu clicar aqui, vai me trazer o valor de 2. Células vazias não contabilizam. Tem que ter ou texto, ou números, ou símbolos, ou caracteres especiais. Tá bom? Então, fiquem atentos com isso, ok? Bom, e agora a gente vai mudar, né? Já entendemos o que conte valores trabalha. E agora a gente vai para conte números, né? Conte números, o próprio nome já fala, ele só vai contabilizar números, somente números. Então vamos verificar o seguinte, igual conte.num, né? Número tem acento, então ele vai identificar normalmente, né? O intervalo. Então eu vou contabilizar, deixa eu apagar aqui. Eu quero contabilizar de A1 até B2. Então, A1 está aqui, o intervalo inicial, vou até B2. Quando eu clicar aqui, gente, olha o resultado que vai aparecer para mim. Ele vai contabilizar aqui. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Tem. Tem número? Não tem número. Ah, mas e agora? Então ele não contabiliza. 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3. Então tá aqui. 3. Porque ele só vai contabilizar números, né? Ele não contabiliza texto. E aí eu vou até mudar. Eu vou falar o seguinte, que A1 vai até B3. Vai até B3. Então, deixa eu apagar aqui, né? O A1 está aqui, ele vai até B3 que está aqui. Então ele vai incorporar todo esse intervalo. Então vamos lá. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Tem. Aqui tem número? Não. Tem texto, então não conta. Aqui tem número? Não. Tem texto? Não. Então o que eu faço? Não contabilizo. Aqui tem? Também não tem. Então ele vai trazer para mim somente 3 também. Ah, mas eu selecionei 6 células. Não me interessa. Poderia ter selecionado até 1 milhão. Ele só vai contabilizar para mim números, beleza? Então, essa que é a grande diferença entre conte valores e conte números. Toda vez que cair no concurso falando sobre conte valores e conte números, gravem na mente de vocês, contabilizar. E aí, falou em valores, texto e números. Falou em números, o próprio nome já fala, somente números, ok? Então, vamos aumentar agora nosso grau de exigência, né? E vocês vão aprender agora
a função cont_c, tá ok? Bom, a função cont_c vai abordar o que, professor? Gente, macete. Cont vem do que? De contabilizar, né? C vem do que? Vem de critério, né? Você não vai deixar todo o valor, né, aberto. Vai ter que ter uma condição lógica, correto? Então, o cont_c é a mistura dessas duas funções que nós aprendemos anteriormente. Então, perceba, né, que é uma sequência. Você precisa dominar o C, você precisa dominar o cont valores, você precisa dominar o cont números para você poder entender, tá ok? Então, vamos verificar o que ele pede. Igual cont, né, C. Outra coisa que já caiu em concurso também, cont_c, gente, pelo amor de Deus, é com ponto, caiu dessa forma aqui, ó. Então, incorreta, tá? Então, só nessa brincadeira você pode eliminar bastante questão, tá ok? Então, igual cont_c. O que eu vou fazer, professor? Tô com o mesmo intervalo aqui, tá ok? Só que, lembra que eu falei sobre passar no concurso? Para eu passar no concurso, né, eu quero verificar as pessoas, né, que acertaram igual ou maior que 10. Então, por exemplo, né, ele tem que acertar maior, ele tem que tirar 10 ou maior que 10 para poder ser apto no concurso público. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o intervalo. Então, eu vou contabilizar quem? Bom, todas essas pessoas fizeram o concurso, né? Então, eu começo de A1 e vou até aqui. Então, é de A1 até C2. Então, tá aqui o intervalo de A1 até C2. Ponto e vírgula. E aí é que vem. Aqui vem o critério. Eu até coloquei aqui, né? Intervalo mais critério, para você facilitar o entendimento. Qual que é o critério que eu tenho que utilizar, professor João, para passar no concurso? Aqui eu estou utilizando a ideia, né, que de 15 questões o cara tem que acertar 10, né, para ser aprovado. Então é o seguinte, você tem que colocar dessa forma, aspas, né, e ele tem que ser maior, igual a 10, fecha aspas, fecha parênteses. Então, quando eu executar isso, vai me trazer que resultado? Todo mundo que tirou maior ou igual a 10. Então, vamos verificar. Começamos com maior, né? Esse cara passou. Então, uma pessoa. Esse cara passou, mais uma pessoa. Esse não passou, esse não passou, esse não passou, esse não passou. Então, quando eu colocar essa função, vai me trazer o resultado de 2. Somente 2 pessoas foram aptas no concurso de informática. Tá ok? Então, sempre tem que ter aspas, porque você tem que colocar que é um símbolo. Então, maior ou igual a 10. Outra coisa, se eu tiro esse igual, já muda totalmente o sentido. Porque, por exemplo, aqui não vai ser 2, gente. Aqui vai ser somente 1. Porque só tem uma pessoa que tirou maior que 10. Quem que foi? 12. Então, temos que ficar atentos. Tá ok? Então aqui é o seguinte, coloquei o intervalo e o critério que eu quero, tá? Então, outra coisa que poderia ser interessante, né? Já ocorreu isso aqui, ó. Imagine que a célula, né, não exista 12 aqui. Ela está vazia, certo? Quando você vê dessa forma aqui, ó, significa que ele quer contabilizar as células que não tem nada. Então, se aqui está vazia, ele vai trazer o resultado de 1 também, tá ok? Então, se eu quero mostrar células vazias, aspas duplas sem nada. Se eu quero fazer uma associação, né, maior igual, menor igual, ou igual ao tal determinado número, então você vai colocar dessa forma. Ah, eu quero que seja igual a 6, igual a 8. É critério seu. Então, a pegadinha que pode ser quando coloca aspas, ele pode falar o seguinte, vai dar um erro de execução. Não, ele vai procurar todo mundo que tem o valor, né, vazio. Ah, e tem alguém que está com o valor vazio aqui? Não, então ele traz o resultado de 0, porque não tem nenhuma célula que tenha um valor de 0, ok? Então, vamos para mais uma função, né? E aí agora,
nós iremos fazer a fusão, né? Não de contabilidade, mas do C com o média C, tá ok? Bom, o soma C ele vai pegar a soma, só que ele só vai realizar uma determinada soma atendendo um determinado critério. É isso que você precisa saber. O média C ele vai fazer a média, né? Lembrando que a média ele faz dois cálculos em um só, né? Ele pega, soma os valores inseridos e divide pela quantidade deles mesmos, né? Só que agora a gente vai ter um critério. Então vamos imaginar o seguinte, tá ok? Eu quero fazer uma soma, só que eu quero fazer uma soma dos números que sejam maior que 10, tá ok? Então eu tenho que fazer uma soma dos números que sejam maior que 10. Então vamos começar aqui. Coloco o nome coloco igual soma C, e aí uma pegadinha, né? Soma C não é separado por ponto, tá, gente? Soma C não é separado por ponto, é junto, tá? Pode ser maiúsculo e pode ser minúsculo, tá ok? Bom, igual soma C, né? E agora eu vou colocar o intervalo. Então eu vou colocar o intervalo de A1 até C8, ok? Então eu vou colocar de A1 até C8. Perdão, C2 que tem o resultado de 8, tá, gente? Então soma C, eu vou colocar de A1 até C2, né? E agora eu vou colocar o intervalo que eu quero. Eu quero somar o quê? Acabei de falar, números que sejam maior que 10. Só que como eu vou colocar um critério, eu tenho que colocar entre aspas. Então tem que ser maior que 10. Pronto. Pergunta de prova. Quando eu der Enter aqui, qual que é o resultado que vai me aparecer? Bom, vamos ver quem que é maior que 10. Começamos aqui. 12 é maior que 10? É. Então tá aqui. 10 é maior que 10 é maior que 10? Não, ele é igual. Elimina. 8 também não é maior. Não é maior. Não é maior. Qual que é o resultado que vai ser apresentado? 12. 12. Olha, se eu mudar o sinal aqui e falar que seja maior ou igual a 10, dá um resultado completamente diferente. Por quê? 10 é maior? Não, mas ele é igual? É. Então, vai ficar 12 mais 10, que o resultado é 22. Olha que um sinalzinho já muda completamente a figura, a ideia, né? Então, entendemos, né, como que funciona soma C. Agora a gente vai entender como que funciona média C, tá? Bom, igual média C. Eu vou pegar somente a linha 1, tá ok? Para ficar mais fácil, porque como envolve média, nós vamos ter 3 cálculos, tá? Então eu vou pegar o seguinte, igual média C, da posição A1 até a posição C1. Então vai A1 até a posição C1, ok? E o que eu quero, né? Se a pessoa não tiver uma média, né, de 50%, ele não pode ser chamado no concurso público, né? Então o que acontece? Eu vou falar o seguinte, que a média vai ter que ser maior, né, que 5. Então o que eu vou colocar? Ponto e vírgula para fechar o intervalo, abro, maior, igual a 5 e fecho. A partir disso, né, igual média C de A1 até C1, ponto e vírgula, maior ou igual a 5, qual que é o resultado que vai me dar? Bom, 2 é maior ou igual a 5? Não. 4 é maior ou igual a 5? Não. 6 é maior ou igual a 5? É. Né? Então ele vai me trazer 6. E aí você pode falar assim, ah, mas professor, a média não vai fazer os cálculos dos 3 valores selecionados? É, só que tem um porém, eu coloquei um critério. Né? Tem muita gente que vai marcar o seguinte, bom, se é 6, 6 divide por 3 a quantidade, então a média deu 2. Só que eu não estou utilizando como parâmetro, né, a quantidade abaixo de 5. Eu estou colocando a quantidade de acima ou igual a 5, ok? Para massificar nosso conhecimento sobre média C, eu vou mudar a figura, né? Aqui deu 6, né? Agora eu vou colocar o seguinte, igual média
C de A1 até C1. Só que agora eu vou colocar que pode ser maior igual a 4. Olha como que vai dar a diferença de resultado, né? Média C de A1 até C1, né? Maior ou igual a 4. 2 é maior ou igual a 4? Não é. 4 é? Então eu vou somar esses dois caras. Então, 6 mais 4 deu 10, né? Qual que foi a quantidade de valores encontrados? 2. Então, 10 dividido por 2, que vai dar igual a 5. Está aqui a média desses dois valores. Viu como é que deu completamente diferente entre 5 e 6 da média? Então, temos que ficar atento. O média C só vai contabilizar aqueles que atentar o critério. Se não atentar, mesmo que tenha selecionado 1 milhão, ele não vai contabilizar aquele valor. Tá ok? Então, isso que cai sobre soma C e média C, ok? Um que costuma cair bastante, né? E a palavra dificulta, né? Muita gente fala assim, meu Deus do céu, o que é concatenar, professor? Me ajuda, pelo amor de Deus. Né? Concatenar, gente, é você unir dois tipos distintos de células, né? De modo que é o seguinte, ó. Se eu coloco o seguinte, igual concatenar, seleciono a posição A1, a célula A1, ponto e vírgula, B2, né? O que vai acontecer de resultado? Vai aparecer assim, ó, 2A. Então, ele não vai dar erro? Não, porque concatenar ele vai colocar um do lado do outro. Independente se for número, independente se for letra, se for caractere especial. Então, imagine só, eu vou mudar agora igual concatenar e vou colocar A1, ponto e vírgula, vou colocar C1 aqui, C1, né? E vou colocar C2. Olha o que vai acontecer quando eu rodar isso. Quem que é A1? A1 é 2. Quem que é C1? C1 é 6. Quem que é C2? C2 é B. Então deu 26B. Viu o que é concatenar? O nome é difícil, mas a ideia é fácil, fácil, fácil. É você unir, né? Que nem Cuiabano fala, né? Adjojar, né? É adjojar, juntar células, né, que podem ter conteúdos diferentes, pode ter números, pode ter símbolos, em uma só, tá ok? Eu posso ter 3, 4, 5? Claro que você pode ter inúmeras, né? Cabe você colocar dentro da sua função, tá ok? O agora eu coloquei porque está caindo no concurso, né? Ele vai fazer o seguinte, igual agora, e aí você coloca parênteses, porque é uma função e eu preciso de ter parênteses, né? Qual que é a função do agora? Ele coloca data e hora corrente. Professor, o que é data e hora corrente? A data atual, a data de agora e a hora de agora, do momento que você fizer essa função, ok? Então, igual agora existe, tá bom? Ok? Então, isso que cai em concurso.